Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Se os irmãos se achou, se coloque de pé em nome de Jesus. Na minha versão diz assim. Eu vou ler só a parte A do versículo, tá bom, irmãos? Que diz assim: Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo. Só essa parte mesmo, irmãos. Eu não sei se todos os irmãos conhecem a história de Ruth. Começa contando um pouco da história de Noemi, sua sogra. E Noemi tinha 2 filhos. E os seus filhos morrem, né? O esposo de Ruth e de Orfa, eles acabam falecendo. E elas se encontram num cenário onde eram só as 3. Apenas as 3, sem nenhum recurso. E naquela época, o homem que era o responsável, né, por dar a provisão para sua casa, para sua família. E quando o seu marido morria, você casava com um parente mais próximo, que às vezes era o irmão. Se não tinha irmão, era o outro parente mais próximo. Só que nesse cenário, onde as mulheres, a Ruth e a Orfa, elas saíram... Desculpa, irmãos. Elas se casaram com esses homens e os 2 morreram. Não tinha ali com quem elas se casarem naquele momento. Então, Ruth e Orfa, as 2 eram moabitas. As 2 saíram de onde elas nasceram, de onde elas cresceram, da casa de seus pais. Elas saíram da casa da sua mãe, do seu pai, onde elas tinham conforto, onde elas tinham toda a provisão. E se casaram e foram fazer as suas vidas. Só que no decorrer deste tempo, a gente nunca sabe o que acontece. E neste momento, o marido delas morreu. E elas ficaram sem ter uma saída ali. Elas ficaram sem saber o que fazer. Então, racionalmente, o que seria melhor para cada uma delas, assim como Noemi, a sua sogra, as orientou, seria voltar para a casa de seus pais. Voltar para o seu povo, voltar para a sua terra. E racionalmente, isso seria o certo a se fazer, porque elas voltando para o seu lugar de origem, elas saberiam que os seus pais poderiam recebê-las novamente, dar ali o que elas precisavam, até mesmo arrumar um outro marido em sua terra. E assim, Orfa faz. E a gente lê esse livro, a gente só fica fixado na história de Ruth, de que ela ficou com a sua sogra, o que também é uma bênção, obviamente. Ruth foi uma mulher muito abençoada por ela ter sido fiel à sua sogra. Mas, quando eu fui ler novamente essa passagem, até compartilhei com as irmãs no grupo de mulheres, me chamou muito, muito a atenção a parte de Orfa. Porque Orfa, ela voltou para a casa dela. Isso quer dizer que ela estava errada? Não. Ela não estava cometendo um pecado. Ela não estava tomando uma decisão errada. Ela não estava infringindo a lei de Deus. Ela apenas estava tomando a decisão que ela considerava mais segura. E Deus falava assim para mim: às vezes, aquilo que você acha mais seguro é o que está te impedindo de viver o extraordinário. Porque a gente se apega nas pequenas seguranças. Eu não gosto muito desse emprego, mas eu vou continuar aqui porque pelo menos eu já tenho ele. Já está na minha mão, já é palpável. Então, para que eu vou arriscar? Eu acho que eu não vou trocar de carro porque esse aqui, por mais que ele já esteja com algumas dificuldades, ele ainda está aqui. E se eu comprar um outro e não der certo? Mas e se eu fizer tal coisa e não der certo? Melhor eu já ficar onde eu já estou. Que eu já tenho a segurança, eu já sei como é que é, já sei como que funciona, já sei o que fazer se alguma coisa dá errado. E às vezes a gente fica nessa de se prender naquilo que a gente acha mais seguro. E foi justamente isso que Orfa viveu. Numa situação de incerteza, ela escolheu voltar para aquilo que ela considerava seguro. Mas Ruth não. Ruth, ela escolheu viver o extraordinário sem antes saber que realmente ela viveria isso. Ela se expôs ao risco. Ela tentou, ela foi fiel, mesmo sem saber o que estaria por vir. Mas ainda assim, ela tentou.
E Deus falava comigo, não se apegue às pequenas seguranças. Não se apegue às pequenas seguranças, porque às vezes é justamente esse apego às coisas pequenas que nos impede de viver as coisas maiores, sabe, do Senhor. Então que a gente possa avaliar a nossa vida, realmente avaliar se nós estamos confiando no Senhor ou confiando nas pequenas coisas, confiando que a gente vai pagar aquela conta porque o nosso trabalho já está garantido, confiando que a gente vai conseguir fazer tal coisa porque a gente tem saúde, porque a piscar de olhos, tudo isso pode mudar. Ruth e Orfa, elas não esperavam ficar viúvas, foi de repente que isso aconteceu. Então que a gente possa estar com a nossa confiança, não nas coisas que nós temos a segurança, mas sim naquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Em nome de Jesus, que os irmãos possam se colocar na melhor posição para a gente estar orando, para dar início a este culto. Que os irmãos se coloquem na melhor posição, naquilo que se sentir confortável. Que os irmãos orem comigo para falar com Deus neste momento. Que a gente não venha fazer este momento apenas um ritual, mas que seja verdadeiramente uma entrega sincera e busca pelo Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais um culto está se iniciando, Espírito Santo. E nós primeiro viemos falar contigo, Pai. Pois se o Senhor não estiver aqui, de nada valerá nós estarmos, Deus. Eu te agradeço por cada irmão que conseguiu vir até a sua casa nesse dia, Pai. Que os irmãos que ainda estão vindo, que o Senhor os traga em segurança, Espírito Santo. Que o Senhor se faça presente neste local, Pai. Pois nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para falar contigo, sentir a tua presença, Deus. Que tudo ocorra de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Que só possa escutar, Pai, as minhas orações, escutar as orações dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, acalmar cada coração que esteja aflito neste momento. Que as nossas mentes, Pai, às vezes muito agitadas do dia, da semana, que a nossa mente possa se concentrar aqui, Pai. Se concentrar no agora, no te adorar, nas palavras que proferimos a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa estar aqui conosco, que o Senhor possa escutar as nossas orações. E que se a gente não souber orar, que o Senhor coloque palavras em nossas bocas, Pai. Que o Senhor possa nos trazer a memória, as coisas que nós precisamos falar contigo, Deus. Que o Senhor seja aquele que direciona, Pai, este culto. Direciona a nossa vida, Pai. Direciona os nossos pensamentos, as nossas decisões. Nos ajude, Pai, a confiarmos em Ti, Pai. Não nas coisas que o Senhor pode nos oferecer ou nos proporcionar. Não nas seguranças que nós já temos, Pai, que nós achamos ter controle, Deus. Mas que nosso coração venha estar em Ti. Que a nossa fé venha estar em Ti, Espírito Santo. Que nós possamos ser movidos pela fé, Pai, não somente pela racionalidade. Que nós venhamos, Pai, confiar que naquilo que o Senhor falou se concretizará, Pai. Que nós possamos confiar que o Senhor é sim um Deus poderoso, um Deus tremendo, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ir além, a ter uma visão além, não só para o Espírito Santo, do que está à nossa frente, não só do carnal, mas que mesmo que a gente não enxergue, Pai, o futuro, que nós possamos ter confiança em Ti, Pai, pois nós sabemos que o Senhor é sim digno da nossa confiança, que o Senhor é digno de tudo, Espírito Santo, pois o Senhor não precisou de que alguém, Pai, dissesse um amém para ser criado o mundo. O Senhor simplesmente criou, porque o Senhor é poderoso para fazer isso e infinitamente mais, Pai. Não deixe que a nossa pequena fé, Espírito Santo, impeça de que o Seu trabalho seja feito, mas ajude-nos, Pai, a ter uma fé maior, uma fé mais firme, com raízes profundas, Pai. Que nós possamos, Pai, ir além do que nós imaginamos, Pai, espiritualmente falando, sabe, Senhor? Que o Senhor possa colocar em nós, Pai, uma fé forte. Que o Senhor nos ajude, Pai, a exercer a Tua vontade. Que nós não venhamos estar, Pai, somente preocupados com o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nas coisas que nós precisamos fazer para este mundo carnal. Mas que nossa primeira preocupação venha ser agradar a Ti, Pai. Que na hora da dificuldade, o nosso primeiro pensamento venha ser confiar em Ti, Espírito Santo. Que nós venhamos, Pai, reconhecer a Tua grandeza e sabedoria. Que nós possamos, Pai, lembrar neste dia, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, todos os momentos em que bateu o desespero e o Senhor nos acalmou, em todas as situações em que o Senhor disse haja e realmente houve, Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, guiar as nossas vidas, que se nós estivermos, Pai, nos afastando de Ti ou nos afundando no desespero, que o Senhor segure as nossas mãos, Espírito Santo, e nos mostre novamente o caminho a qual o Senhor quer que nós trilhemos, Pai. Nos ajude, Pai,
a buscarmos a Ti todos os dias, entregando o nosso coração, a nossa mente, a nossa família, a nossa casa a Ti, Deus. Que nós não venhamos governar, Espírito Santo, segundo as nossas vontades. Que nós não venhamos, Espírito Santo, guiar as nossas vidas conforme o nosso querer, nossa opinião, o nosso achismo, Deus. Mas que nós venhamos tomar decisões baseadas na Tua palavra, Espírito Santo. Que no nosso coração nós venhamos reconhecer que o Senhor é soberano e deixar com que o Senhor comande, mesmo quando nós não entendermos, mesmo quando a situação mudar do nada e nós não sabemos explicar o que aconteceu, Espírito Santo. Que o Senhor ainda assim seja o centro do nosso coração. Que nós não venhamos ser fiéis somente na alegria e na bonança, mas que nós possamos ser fiéis a Ti, Espírito Santo, na tempestade e na tribulação também, Jesus Cristo. Nós cremos que tudo está sob o Teu comando, Pai, e que não há nada que aconteça se não for da Tua permissão, Pai. Que assim como Ruth decidiu confiar em Ti, Pai, confiar na Tua palavra e seguiu em frente, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a passar pelos momentos de adversidade, confiando em Ti e também seguindo em frente, Espírito Santo, segurando na Tua mão, confiando nas Tuas palavras, Pai, e seguindo os Teus princípios, Espírito Santo. Que nós não venhamos nos apegar, Pai, nas coisas pequenas, nas pequenas seguranças, que nós não venhamos confiar na força do nosso braço, que nós não venhamos confiar no nosso trabalho, Pai, que nós não venhamos confiar nas coisas deste mundo, Pai, pois as coisas mudam muito rapidamente, Pai. Mas que nós possamos confiar na Tua palavra, que é eterna, que não muda, que não passa, mas é verdadeira, fiel e para sempre, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus imutável, é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus criador, que faz acontecer e aparecer do nada, Espírito Santo, que faz ter vida, mesmo quando nem sequer existe o primeiro fôlego, Pai, nem a primeira formação. Que nós venhamos, Pai, em todos os momentos lembrar de quem é o Senhor. Porque quem nós somos, nós sabemos. Nós sabemos que nós somos seres limitados, que nós somos seres falhos, que nós somos fracos, Espírito Santo. Mas nós também sabemos e conhecemos quem és Tu, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor é forte, sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso e que pode fazer 1000 vezes mais do que nós imaginamos ou poderíamos pedir, Jesus Cristo. Por isso eu Te agradeço, Pai. Te agradeço pelas coisas que o Senhor já fez por mim. Te agradeço pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer, Espírito Santo. Pelas situações que o Senhor já me deu livramento. Pela minha saúde, Espírito Santo. Pela minha casa. Te agradeço pela minha família, Espírito Santo. Eu Te agradeço por tudo, Pai. Pois às vezes aquilo que nós achamos que vem para o nosso mal é justamente aquilo que vem para o nosso bem, Espírito Santo. Nós vemos na história de Ruth, Jesus Cristo, que aquilo que aconteceu de ruim, o Senhor também usou para abençoá-la, Pai. E eu creio que também é assim nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis e confiarmos em Ti mesmo em meio ao caos, em meio à dor e em meio às dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Neste momento nós também oramos, Pai, pelo caderno de enfermos. Nós oramos por cada vida que se encontra aqui, Espírito Santo. Oramos pelos nossos familiares. Oramos por aquele amigo do trabalho, Espírito Santo. Oramos por aquela pessoa que nós vimos na rua. Espírito Santo, nós pedimos a Ti para que o Senhor possa alcançá-las neste momento. Que o Senhor possa, Espírito Santo, curá-las. Que o Senhor possa transformar cada vida, Pai. Não somente uma transformação de uma cura, mas de caráter também, Espírito Santo. Que o Senhor possa ajudar cada uma dessas pessoas nas suas dificuldades, naquilo que elas têm tido muitos problemas e não tem conseguido, Espírito Santo, resolver sozinhas. Pois quando a nossa mão não alcança mais, nós recorremos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor pode alcançar muito além do que nós, que o Senhor pode fazer muito além do que nós podemos fazer, que o Senhor é acima de todas as coisas. Nós sabemos dos milagres que o Senhor já fez e ainda tem feito. Por isso nós oramos no nome de Jesus, pois nós sabemos que o Senhor pode fazer tudo e qualquer coisa, Espírito Santo. Que o Senhor possa alcançar cada uma dessas pessoas, independente de onde elas estejam, Pai. Eu creio e eu sei que muitas pessoas aqui já foram alcançadas, Pai, mas que além do milagre venha a ter firmeza nessas vidas, Pai. Que além do milagre venha a ter raízes firmadas em Ti. Que além do milagre venha a ter realmente um bom testemunho, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos por essas vidas, não só pelo milagre, mas pela habitação do Espírito Santo nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar partindo para o momento das ofertas, irmãos. Que o Senhor possa pegar o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Que nós possamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Agradecer porque Ele nunca tem deixado faltar.
Mesmo que às vezes pareça que vai faltar, quando você vê já tem lá a provisão e você nem se deu conta. Você vai falar assim, nossa, tal dia vai acabar tal coisa e eu não vou ter como comprar. E quando você vê, o Senhor já proveu novamente e nem chegou a bater ainda a dificuldade. Que nós possamos agradecer ao Senhor. Agradecer, pois Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é provedor realmente e nos sustenta até o último minuto de todas as formas possíveis. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Pai, nessa noite. Te agradecer, Pai, pois o Senhor é tão fiel e tão infinitamente bom, Pai. O Senhor tem um amor tão grandioso que realmente nos constrange, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela tua provisão, pelo alimento que tem no meu armário, Pai. Te agradeço, pois o Senhor tem aberto portas de emprego, Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a realmente verificar, Pai, e realmente reconhecer que o Senhor é o nosso provedor, que não é o nosso trabalho que nos sustenta, que não é a nossa força ou a nossa autossuficiência que faz com que a gente tenha as coisas, mas que sim, é realmente o Senhor que provê, o Senhor que dá forças, o Senhor que abre portas, o Senhor que nos sustenta, Espírito Santo. Que nós possamos reconhecer no nosso dia a dia os pequenos milagres que o Senhor tem nos proporcionado, de chegar em casa em segurança, de termos o que vestir, de termos o que calçar, Espírito Santo, de termos o que nos alimentar, Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, te agradeço por todas essas coisas que o Senhor tem sido eternamente fiel em nossas vidas. Que o Senhor esteja com cada um de nós todos os dias, Deus, e nos ajude a sermos também fiéis a Ti, Pai. Mesmo que seja no pouco ou no muito, que a nossa fidelidade a Ti, Pai, venha ser realmente verdadeira e que elas venham estar firmadas, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Que os irmãos venham trazer à frente as suas ofertas em nome de Jesus. A nossa irmã Nice gostaria de uma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, igreja. Graça e paz. Amados irmãos, eu gostaria, em rápidas palavras, trazer um testemunho diante de um trabalho que nós tivemos, né, de Neemias sobre o plano de leitura. Já aproveitando o gancho aqui da oportunidade, eu gostaria de agradecer à igreja, à liderança, por ter nos ajudado com um trabalho que foi realizado no sábado. Nós passamos ali um dia todo, o treinamento começou às 9h. E era 6h, não tinha acabado ainda. Foi algo, assim, para mim e também para as irmãs que participaram, foi algo sobrenatural. Deus falou de uma forma tremenda aos nossos corações. Nós passamos ali, no período da manhã, 1 hora louvando ao Senhor com os cânticos, né? Porque as crianças, elas absorvem mais cânticos pequenos. Então, nós passamos ali 1 hora louvando ao Senhor. A irmã Nícia aqui chorou bastante. Deus falou grandemente ao coração através daqueles cânticos e realmente foi maravilhoso estar ali. Já no período da tarde, nós aprendemos muito sobre o ministério infantil, sobre a importância, sobre o que Jesus espera da gente como tia de salinha e sobre a importância desse trabalho, como também o envolvimento da igreja também no ensinamento com as crianças. Algo muito interessante que tocou meu coração e parece que foi fincado ali, algo que eu não tinha parado para prestar atenção, é que a missionária, ela citou assim para a gente: irmãos, irmãs, tinha também, né, homens ali participando daquele treinamento e foi uma bênção. E foi nos falado que 10 anos, até a criança completar 10 anos, é pouco tempo. É pouco tempo para a gente evangelizar,
é pouco tempo para a criança, a gente tem pouco tempo para a criança entender o plano da salvação. A criança completou 10 anos, 11 anos, 12 anos, ela já tem aquela marca no coração. Isso vai trazer para a adolescência e para a vida adulta. E isso me chamou muita atenção, né? Foi falado também sobre os pilares ali de um ministério infantil, e eu achei muito importante, que começa com a base teológica, depois a gente tem a parte pedagógica, e lá no último, lá no terceiro, a prática. Então, a importância do nosso envolvimento, do nosso conhecimento bíblico, né? E também como da leitura. Aí já aproveitando esse ganchinho aqui. Então, a nossa gratidão à igreja, que nos ajudou, nos incentivou, e também ali como ajuda de um almoço, que foi muito bom, tudo organizado, né? E nós somos gratas à igreja, amém? Agora, já aproveitando o gancho aqui da leitura, do plano de leitura que nos foi proposto, né, através da nossa irmã Jéssica, através da nossa diaconisa Jéssica. E eu achei algo também tremendo, que é uma forma que a gente tem de estar mais junto, de ler a palavra, né, porque as irmãs compartilham um áudio e a gente pode ir para o trabalho ouvindo aquele áudio, depois ali o entendimento de cada uma. Amém? Louvado seja Deus por esse trabalho proposto. Amém? Eu gostaria apenas de citar 2 versículos aqui e trazer um testemunho para a edificação da igreja. Igreja, todo o trabalho que nos é proposto e assim, a gente vai ter ali uma participação, eu acredito que tem uma luta espiritual muito forte, né? Então, eu estava passando por uma semana que eu teria ali uma participação da leitura, que foi em Neemias, capítulo 9. Então, eu estava com meu coração, assim, preocupado e ansioso em poder participar. E também a gente tinha um treinamento que seria no sábado. Na leitura, eu vou citar aqui Neemias capítulo 1, a parte B do versículo 3, que nos fala: o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, amém, essa parte. Então, de fato, para a gente participar, Deus não tem que descer no céu, nos dar um empurrão. Amém? A gente sente aqui no versículo, nessa parte B, que ele ficou ali muito triste, né, com a situação. E ele se propôs, né, ali a planejar, a exercer um trabalho de liderança. E já em Neemias 6:3, eu gostaria de ressaltar também um versículo muito conhecido por toda a igreja. 6:3, a parte B. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. De fato, não podemos parar. A luta é grande, sim. Então, diante desse trabalho que foi proposto, eu tinha um compromisso ali. E meu coração estava alegre em poder ali participar com as irmãs. Então, eu passei algumas horas me dedicando ali àquela leitura, bem concentrada. Foi no dia do culto da casa da Valéria. Depois o Fábio acabou levando a Sarinha para o culto e eu fiquei ali
lendo a palavra de Deus. Terminou a leitura, eu fui lá para os meus afazeres domésticos. Aí, de repente, algo passou nas minhas costas. E eu não gostei daquilo, eu comecei a sentir um incômodo. E já parei aquilo que eu estava fazendo e fui ficar na sala com Davi. E algo começou a entristecer meu coração. Mas amém. Aí depois o Fábio chegou. E eu costumo dizer para ele que a gente estava ali fazendo a gestão das crianças. E de fato isso é muito importante, né, na nossa vida conjugal. Ele foi dar banho e eu preparei o banho da Sara. E depois ele deu o banho, eu fui trocá-la. No quarto, ela começou a ter... O olhar dela começou a ficar perdido. Ela começou a olhar para a janela do quarto e ela fazia assim, né? Levantava a mãozinha dela. Eu achei aquilo muito estranho. Aí o Fábio veio da lavanderia, ele falou assim, algo está acontecendo aqui e está na lavanderia. E ela continuou, eu já me senti mal com aquela situação, comecei a clamar o sangue de Jesus e fui para a sala. Terminei de trocá-la no meu quarto, na sala, sentada no sofá, e ela continuou. E eu já comecei a ficar muito brava. E eu falei, Fábio, a gente precisa orar, que tem algo acontecendo aqui, não está bom. E no mesmo momento a gente começou a orar, repreendendo, para que Deus nos livrasse daquela opressão, e logo aquilo foi embora. Então, inclusive, ali no decorrer da leitura, a parte da Sami, eu fiz um resumo de que todas as irmãs falaram ali. Da parte da Sami, ela cita lá no entendimento do capítulo que há muitas coisas que acontecem na vida que o inimigo das nossas almas vai nos colocar medo. E aquilo ficou me assolando, pegou minhas costas aqui e gelou do pé à cabeça. Então, isso me trouxe assim bastante desconforto e ficou. Pedi oração, falei com o pastor, aconteceu isso, isso e isso. Amém? Então, diante disso que a gente está vivendo, há um propósito e, de fato, há uma grande obra. Às vezes, os nossos olhos físicos, eles não conseguem contemplar o que acontece atrás de tudo isso. Mas, às vezes, uma coisa simples que nós passamos. Não, é só uma leitura bíblica. A gente vai participar, vai ser coisa rápida. É só uma leitura bíblica. Irmãs amadas, há uma guerra. Há uma guerra muito grande querendo nossas almas. Querendo fazer com que nós paremos, fazendo com que nós desistimos do trabalho com as crianças. Mas trabalhar com criança é muito difícil, eles não prestam atenção, o comportamento deles é muito difícil. Irmãs amadas, é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual que ao longo do tempo, Deus vai nos proporcionando habilidades. Paciência nós não temos. Paciência nós não temos nem com os nossos dentro de casa. Quem dirá fora, né? É um trabalho espiritual. Jesus pede mais dedicação da irmanice. Irmanice, espírito de ousadia. A Jéssica estava falando sobre participar. Eu falei, irmã, misericórdia. Sei não. Mas Deus nos pede que possamos participar, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo não sabendo. Eu não sei trabalhar com crianças, não tenho habilidades. Vai sem habilidade mesmo. O que Jesus espera é que possamos ser obedientes. Amém? É isso que Deus falou ao meu coração. Amém? Que possa edificar a igreja e as palmas louvem ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O nosso irmão Juarez também queria uma oportunidade para louvar um hino da harpa. Em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Eu sou da Igreja na Paz do Senhor Jesus. Amém. Esse louvor já está há uns dias no meu coração. E se a igreja sentir no coração, gostaria que os irmãos me ajudassem também. É o 442 da harpa. Breve verei o bom Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias a Ti, somente a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, nos céus e na terra, porque só o Senhor é Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. A vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão da além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glórias ao Senhor, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus.
Também já vou agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. A palavra está com o nosso pastor José. Oi? Menina, é verdade. Olha, esqueci do louvor, gente. Perdão. Os irmãos do louvor estão com a oportunidade, em nome de Jesus. Até a Maria vindo. Só os dois, né? Só os dois. Glória a Deus. Joga agora para abrir lá o... Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Olha só o que a Samara fez. Feliz com Jesus aí? Viu quantas bênçãos? Viu qual é a importância de você buscar e servir? Quando você não estiver agradando o inimigo, isso é maravilhoso, porque você está agradando a Deus. Agora, se o inimigo não estiver fazendo nada na tua vida, se cuida. Você está bem longe do Senhor. E o inimigo está tranquilo, porque ele já ganhou. Mas a partir do momento que você começa a ser cutucado, ser afrontado, acordar na madrugada, aleluia, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para a adoração, para o sacrifício, aleluia. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Sião. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há um remédio em Gileade, nós precisamos sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Cada um de nós. Vinde, voltemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Ao nosso Deus, aleluias. Ele é exaltado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado é o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele exaltado é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Jesus! E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Felizes com Jesus. Felizes com Jesus, irmãos. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus cuida de nós.
todo o tempo. Você sabe por que você está aqui hoje? Pela misericórdia do Senhor. Eu estou também pela misericórdia do Senhor. Deus nos livra todo o tempo do mal. É nós que não reconhecemos o que o nosso Deus tão maravilhoso tem feito por nós. Gostaria de ler hoje uma mensagem que vai falar sobre a fé. A ministrante desta noite não pôde vir, está enferma. E eu fiquei sabendo agora no final da tarde, mas amém. Eu creio que Deus prepara a palavra antes para todos aqueles que creem no Senhor. E eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Queria pedir que os irmãos, em nome de Jesus, de pé, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 19. Obrigado, pastor. Hebreus 10, 19. Que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia, diga comigo, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O 20. Pelo novo e vivo caminho. Diga comigo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluias. E vamos ler o 21. Desculpe, o 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. É forte? Diga comigo, verdadeiro coração. Verdadeiro coração. Aleluia. Em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja. Te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo aqui neste lugar. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja usando este pequeno vaso. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada servo, cada serva. Senhor, cada irmão aqui presente, Senhor. Os visitantes. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja tirando os tampões dos ouvidos. Tirando as escamas dos olhos, Pai. Oh, Senhor, e quebrando toda pedra no coração. Em nome de Jesus. É o que eu te agradeço, Pai, nesta noite. Amém. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Queridos, esse é um livro que não é certeza que foi Paulo que escreveu. O autor é incerto. Mas a gente vai levar essa mensagem para que você possa ter certeza da importância da sua fé. A importância da sua fé. Aqui o escritor diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor está dizendo, amados, que nós temos acesso, hoje eu e você, nós temos acesso a entrar no santuário. O santuário de Cristo, que antes nós não teríamos esse acesso. Antes da morte de Jesus, nós não teríamos acesso ao santuário. E a palavra diz que o véu foi rasgado. Do alto a baixo. Deus rasgou o véu
que não permitia que eu e você entrássemos no Santo dos Santos. E o Senhor Jesus, como verdadeiro caminho, permite que nós entramos, que nós tenhamos acesso. E aqui ele diz que ele nos consagrou. Queridos, Jesus morreu, Jesus veio a esta terra com um propósito. Jesus veio com um propósito de salvar aquilo que estava perdido. Jesus veio com um propósito de, pela sua vida, pela sua carne, pelo seu sangue, salvar. E só este Cordeiro, é importante nós entendermos isso, irmãos. No Antigo Testamento, o que fazia-se para que cobrisse o pecado? O pecado não era perdoado, não existia perdão. O pecado, ele era encoberto pelo sangue de animais. Ou seja, se você cometesse um pecado, fazia-se um sacrifício, o sacerdote ou o sumo sacerdote fazia um sacrifício, colocava o sangue, nos ombrais, o sangue sobre a pessoa, e ali o pecado era encoberto. Porém, não existia salvação ainda. A salvação só veio por intermédio de Jesus. Só por intermédio dele. E aqui no versículo 22, diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Queridos, é importante nós entendermos esse versículo, quando Jesus fala, quando a palavra fala do verdadeiro coração. Por que ele fala do verdadeiro coração? Porque o nosso coração nos engana, irmãos. O seu coração te engana. Já te enganou quantas vezes esse mês? Quantos julgamentos nós fazemos e, na verdade, erramos? Quantos julgamentos? Quantas escolhas nós fazemos também e muitas vezes nos arrependemos depois? Quantas vezes? Então aqui o escritor diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados. Do quê? Da má consciência. Coração purificado. Porque a má consciência, irmãos, é isso que nos leva pelo caminho errado. A má consciência é uma consciência falha. Porque nós não estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos, em todas as obras, tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, temos sim a certeza de que nós estamos no caminho certo. Certo. E Deus é tão maravilhoso. Quantas chances Ele nos dá? Pense você. Quantas chances Deus te deu até hoje para você ter um coração purificado? Quantas? Acho que não dá para você contar. Não dá, é impossível. É impossível, irmãos. E aqui o Senhor tem nos dado, sabe, esse amor ágape, o agapausme, que é um amor diferenciado de Cristo Jesus. Jesus nos amou
sem nós merecermos. Jesus foi sacrificado por uma pessoa, eu e você, que não tinha mais jeito. Tinha mais jeito. E Jesus se entregou, de corpo e alma, como cordeiro, sem mácula, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, unigênito do Criador. Irmãos, pense na importância que você tem. Pense. Pense na importância que você tem para o Senhor. E muitas vezes nós nos julgamos. Olha como são as coisas, irmãos. Presta atenção. Muitas vezes nós nos condenamos. Esquecemos que foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E nós próprios nos condenamos. Não. Jesus não liga para mim. Não. Meus amigos não ligam para mim. Não. Minha família não liga para mim. Ei. Queridos, em primeiro lugar na minha e na sua vida está Jesus. Nunca se esqueça disso. Jesus é mais importante do que os seus pais. Jesus é mais importante do que a sua esposa ou seu marido. Jesus é mais importante do que os seus próprios filhos, a quem você dá a sua própria vida. Porque se não for Ele, está tudo perdido. Você vai buscar quem, irmãos? Você vai buscar quem? Se os nossos próprios cônjuges falham conosco, muitas vezes nossos filhos falham conosco, muitas vezes nossos amigos falham conosco. Sim ou não? Sim. E Jesus? Ele não. Jesus jamais vai falhar, irmãos. Comigo e com você, não. E você pode até pensar, puxa, mas eu pequei, pastor. Eu errei. Queridos, Jesus veio para o perdão dos pecados. Jesus veio para a salvação daqueles que estavam perdidos. Foi para esses, foi para você, foi para mim. Nunca se autoincrimine. Não. Não. Você tem valor. Essa mensagem de hoje, amados, é para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. Você está passando por uma prova? Quem não passa por prova? Você está passando pelo fogo? Você está passando pela tempestade? É prova. É prova. Mas eu quero te alegrar. O fogo não vai te queimar. A água, a tempestade não vai te afundar. Em nome de Jesus. Porque o Senhor está contigo. Aleluia. Glórias. Creia nisso, meus irmãos. Confie no Senhor. Não duvide. E quantas vezes eu vejo irmãos duvidando. Isso entristece o meu coração. Quando a pessoa fala, está tudo perdido. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não, já foi. Será? Será? A palavra diz que Deus levanta quem?
O que está de pé ou caído? Caído. Deus levanta aquele que está na sarjeta. Naquele que está morto, Deus levanta. Deus ressuscita o morto. Por entanto, irmãos, hoje é um dia especial para todos nós. Para todos nós. Aleluia. E aqui no versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? Você tem esperança, amados? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Deus prometeu alguma coisa para você? Sim ou não? Eu creio que prometeu. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Vai acontecer. Só tem um detalhe importante. Deus está te provando a sua fé. A palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia. E a oração de um justo pode muito em seus. Aí. Essa é uma mensagem que só vai falar de fé, tá? Vai fortalecer você. Que você não se sinta mais ninguém. Não é assim. Que você possa entender. Nós precisamos sim crer no Senhor. Só que além de nós crermos, ainda tem alguns fatores que nós precisamos entregar para Deus. E nós vamos chegar nesse ponto. E aqui no versículo, aleluia, 24, diz: e consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade ou ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. Queridos, você sabe o que a palavra está nos dizendo quando fala sobre consideração uns aos outros? A palavra está dizendo o seguinte: valorize o seu irmão. Ele tem valor. O seu irmão é uma pessoa que hoje talvez ele precise de você, mas pode ser que amanhã você vai precisar dele. É por isso que nós temos que considerar, que nós temos que amar, sabe? Este é um amor que nós não devemos esperar troca. Com a palavra não tem negociação, irmãos. Não negocie com Deus. Nunca diga eu vou fazer o bem porque eu sei que eu vou receber o bem. Não, não é assim. Talvez você faça o bem e receba o mal. É difícil ou não é, irmãos? É, irmãos. Só que o nosso bem vem do Senhor. O nosso bem vem de Deus. Nunca espere o retorno do homem. E quando eu falo do homem, é da mulher também, irmãos. É. Por que muitas pessoas desanimam, param no meio do caminho? Hã? Quantas pessoas você conhece que já se decepcionaram com os próprios irmãos? E muitas vezes da própria igreja. Eu conheço pessoas, irmãos, da minha família, que se decepcionaram. E eu vou te falar, quem se decepciona é difícil de voltar. Só misericórdia de Deus. Muita oração e jejum. Porque essa decepção, ela entra no coração. E se a pessoa não receber o Espírito Santo de Deus,
ela não consegue perdoar. Tem dificuldade. Tem medo. Vocês estão entendendo, irmãos? O cuidado que nós temos que ter. Hã? Perceberam esse versículo como não é tão simples? Percebeu? Você pode tirar uma pessoa da igreja. E amanhã nós vamos pagar, viu? Não se esqueça disso. Todos nós que estamos aqui, daqui 100 anos não estaremos mais aqui. Todos. Os que estão nascendo agora, se viver até 100 anos, amém. Mas a maioria, 99%, queridos, vai chegar o dia de nós prestarmos conta. O que você tem feito para agradar a Deus hoje? Hã? Reflita. O que você tem feito hoje com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, que tem agradado a Deus? O que você tem feito? Será que você magoou alguém? Será que eu machuquei alguém com algumas palavras? Ei, irmãos, para vocês terem ideia, irmãos, veja bem, tem pessoas que se suicidam por causa de uma palavra. A pessoa entra em depressão e ninguém ajuda. Eu já percebi isso. Muitas vezes tem pessoas, quando entram em depressão, ela fica diferenciada, lógico. Só que muitas vezes não aparece ninguém para abraçar ela. Não aparece ninguém para confortar aquela pessoa que está chorando. Nós estamos pregando amor, irmão. Nós estamos pregando fé. A fé, a salvação não é vir apenas à igreja. Não pense em marcar ponto na igreja, não pense nisso não. Aqui não se marca ponto. O nosso trabalho da igreja, ele é 90% lá fora e 10% aqui dentro. Percebeu o mistério? O trabalho do separado, do santo. Por que que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Jesus falou. No templo, os sacerdotes pregavam. Jesus pregou também no templo. Só que a mensagem de Jesus, ide, vai, prega o evangelho, prega a salvação, prega o amor, prega a fé, prega. Queridos, você sabe qual é a sua maior riqueza? Não é o que você tem. Não é. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Vai ficar tudo aí. Vocês lembram do rico e Lázaro? Estão lembrados? Vocês conhecem. O rico vivia na abundância. O rico vivia do melhor. Aí muitos falam, puxa vida, mas por que que Deus fez isso? Irmãos, essa é uma passagem para nós entendermos que a riqueza não representa nada. A pobreza representa tudo. E o que significa isso? Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu no Albert Einstein? Não. Jesus, Maria, ela foi feito aí a cesárea dela, foi parto normal, a gente sabe que naquela época não tinha cesárea. Mas o acompanhamento médico foi feito com os melhores médicos.
Não. Nosso Salvador. Jesus morou em uma mansão? Não. Jesus fez alguma faculdade? Não. Não estou aqui exortando a pobreza, não é isso que eu estou falando. Só para que você possa entender o valor que você tem. Com o mínimo que você tem muito valor. O rico também tem valor. Se ele reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem muito valor. Mas se não reconhecer, pode esquecer. Deus não vai olhar para a riqueza. Deus não vai olhar para os seus anéis de ouro na sua mão. Deus não vai olhar para os seus iates. Não. Ele vai olhar para o seu servo. Aquele que obedece. Aquele que entendeu a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, irmãos, é uma mensagem diferenciada. A mensagem da cruz é uma mensagem onde nós entendemos o que é um sacrifício, o que é um valor. Eu já perguntei várias vezes aqui na igreja: quantas mães aqui dariam seu filho para sacrifício de uma pessoa que não vale nada? Como eu um dia não vale nada. Quantas mães fariam isso aqui? Nenhuma. Nenhuma. Eu vou sacrificar meu filho que eu amo tanto? Eu? Não. Foi 9 meses. 9 meses na minha barriga. Sofri dores, dor de parto. E agora eu vou entregar o meu filho. Não. Não entrega. Não entrega. Só que Deus, com a sua grande misericórdia, Ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu filho. Eu queria entrar numa parte aqui muito importante. Queridos, em Gênesis, a palavra diz que Deus formou o homem do barro. Amém? Amém, irmãos? Está certo? Formou o homem do barro. Amém. E a mulher? Foi formada do quê? Da costela? Então vamos aqui fazer uma jogada de mestre. Então nesse caso o homem gerou? O homem gerou a mulher? Foi isso? Foi. A mulher saiu da costela. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. O homem, Deus, tão maravilhoso, que do homem saiu a mulher. Ali, a mulher. Da costela. E o interessante de tudo, a costela é o único osso do corpo humano. Presta atenção. É o único osso do corpo humano que ele se reconstitui. Se você arrancar um pedaço da sua costela hoje, daqui a alguns anos, ela está inteira. Ela volta. Deus operou um milagre, construindo você, mulheres, da costela de Adão. Deus foi tão maravilhoso, sabe? E é por esse motivo que Deus fala na sua própria palavra sobre a submissão. A mulher submissa, porque a mulher saiu do lado do homem e ela precisa permanecer do lado do homem em amor. O homem precisa ter muito mais amor, porque dele gerou a mulher. O homem tem que ter muito mais amor pela mulher. Isso é para todos nós que somos homens, viu, irmãos? Precisamos. A mulher saiu da sua costela. E aqui, vamos ler versículo 25. Não deixando a nossa congregação.
como é costume de alguns. Será? Será? Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amados, a palavra está nos orientando. Quando ele diz aqui, não deixando nossa congregação, o Senhor está falando, não afaste do caminho do Senhor. Não afaste da palavra do Senhor. Não tem outro caminho. Muitas pessoas se afastam. Por aqueles motivos que nós já falamos. Muitas pessoas se afastam. E ele diz ainda, como é de costume de alguns. Se a mensagem está dizendo que é costume de alguns, muitas pessoas se afastaram. Por decepção, como nós dissemos. E aqui o escritor ainda diz para nós, admoestando-nos. Alguém sabe o que significa essa palavra? Sabe? A gente precisa, irmãos, estar sempre fortalecendo os nossos irmãos que estão mais fracos. Nós precisamos auxiliar na palavra de Deus. Nós precisamos aconselhar aquele que está fraco. Aquele que está pensando muitas vezes em tomar uma decisão que não agrada a Deus. Nós precisamos admoestar, confortar, auxiliar, exaltar o nome do Senhor, para que essa pessoa não tome uma decisão drástica. E muitas vezes nós vamos ver aqui mais à frente, essa decisão tem um resultado de morte eterna. Não estou falando da morte aqui não, morte eterna. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aqueles dias. Eu vejo, amados, estamos pregando quase mensalmente a volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as pessoas muitas vezes não dão atenção. Desde a época da minha avó. Vocês já ouviram isso? Não é? Isso é antigo, rapaz. Não vai ser agora não. Tem que acontecer muita coisa ainda. Deixa eu falar para você. Se você morrer amanhã, Jesus já voltou para você. E não tem volta. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? O perigo de nós não estarmos preparados para a volta do Senhor. É um perigo muito grande, irmãos. Alguns, pela misericórdia de Deus, ainda ficam enfermos e ainda têm a oportunidade de aceitar Jesus e se arrepender. Isso é misericórdia. Só que muitos não têm essa oportunidade. Não tem. Então, queridos, que nós possamos entender verdadeiramente o tempo que nós muitas vezes estamos perdendo. Não perca tempo. Não perca tempo, irmãos. Olha o versículo 26. Que diz: porque esse aqui é pesado um pouquinho, tá bom? Posso falar desse versículo? A gente pode pular ele, não tem problema nenhum. Não, né? Então vamos lá. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha o problema, irmãos. Olha a responsabilidade, tá bom?
já não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmãos, esse é um versículo muito pesado. Por quê? A nossa salvação nós podemos perder. Você pode perder a salvação. Sabe? Nós não cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Não, nós podemos perder. A partir do momento que nós já aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, você passa a ser propriedade de Cristo. Você não pertence mais a você. Não. Você tem um dono. A sua vontade já não tem tanto valor quando você estava no homem carnal. Não. As suas vontades são diferentes. Porque se nós pecarmos, conhecendo o sacrifício e a palavra de Deus, tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário está perdido. Está perdido. E é por esse motivo, irmãos, que nós temos sim que estar sempre aos pés da cruz, pedindo perdão, orando, agradecendo a Deus por todas as coisas. Todo tempo, irmãos, faça isso. Versículo 27 diz: mas uma certa expectação horrível, de juízo e ardor de fogo, meu Deus, que há de te devorar os adversários. Os adversários de Cristo. Os adversários de Cristo. Porque a partir do momento, amados, que nós passamos a não obedecer mais a palavra do Senhor, a partir do momento que nós, conhecendo as Escrituras, nós não damos mais valor. Não, isso aí. Então você já não está mais com Cristo. O sacrifício foi em vão para você. É difícil, não é, irmãos? Hein? Não é difícil? Vocês estão vendo a necessidade que nós temos de estarmos sempre vigiando. Nós pregamos há um tempo atrás sobre a vigilância, né? Vocês lembram? Vocês estão lembrados, irmãos? Você tem que vigiar quem? Vocês lembram quem? Hã? Viu o que a irmã falou? Sabe quem que eu tenho que vigiar? Não é você. Não. Eu tenho que vigiar eu. Eu tenho que vigiar o que eu estou fazendo. Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas decisões? É isso que eu tenho que vigiar, irmãos. E quantas pessoas ficam vigiando esse, aquele? Hã? Esquecendo de vigiar ele mesmo. Vocês conhecem alguém assim ou não? Não precisa falar o nome. Mas tem muitas pessoas assim. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Versículo 28. Diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Próximo, 29. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus.
e tiver por profano o sangue do testamento. Olha o problema, irmãos. Com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. A graça é Jesus, o Filho de Deus. Quando nós erramos, nós estamos renunciando à salvação. Se nós não nos arrependermos, presta atenção, irmãos, estamos falando de arrependimento. Mas como disse a palavra anterior, arrependimento verdadeiro. Não adianta você falar, me arrependi, mas daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Não adianta. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Hoje, irmãos. Os irmãos têm relógio, né? O relógio volta para trás? Não. Está passando o tempo ali, ó. E como passa? Estava conversando com a minha esposa, com meu filho, o Rafael. Irmãos, eu estou fazendo assim porque meu joelho está doendo um pouco. Eu estava conversando com a minha esposa e com meu filho, o Rafael. Estávamos lembrando, né? Eu até comentei um tempo desse com a irmã Paulina. Quando nosso filho era pequenininho, né, irmã Paulina? Que legal, né? Puxa! Irmãs, é uma alegria tão grande com as crianças. Só que hoje nós não podemos fazer mais nada. Eu não posso pegar meu filho no colo. Irmã Paulina também não pode pegar um marmanjo desse aí, ó. Como é que vai pegar? Né? Nem dá. É o contrário, eles pegam você no colo, né, Edu? Você pega a mamãe no colo. Então, queridos, o tempo passa muito rápido. É um piscar de olhos. Quando eu entrei aqui na igreja, a Vanessinha, ela brincava aí, sentadinha no banco. O Kaique, a mesma coisa. Brincava, sim, sentadinho no chão. Né, Kelly? Hoje, onde eles estão? Não vou. Queridos, passa que muitas vezes nós não percebemos. Eu só estou dando esse exemplo para vocês entenderem que cada minuto que se passa não se pode voltar atrás. Cada minuto. E eu vou ser bem realista para vocês. Eu gosto de ser realista, tá? Eu tenho comentado com a minha esposa. Nós estamos numa fase que nós estamos indo ao caminho do túmulo. E essa é uma verdade. É ou não é? É. Os mais velhos, filho, não tem outro jeito, filho. Eu tenho que ser realista. Então eu não posso perder tempo mais. Não dá. Entendeu, Johnny? Tem coisas que a gente não pode, não dá para perder tempo. E uma coisa importante, irmãos, é o seguinte. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre avisa com antecedência. Deus é lindo. Ele sempre avisa com antecedência. Não faça isso. Cuidado. Você pode cair. Eu, quando era mais jovem, eu sei que todos os papais aqui é assim. Quando o filho está correndo para um canto com o outro, cuidado, você vai cair ali, cuidado. Mesma coisa é Deus conosco, que somos adultos. Versículo 30. Diz, e nós vamos encerrar, viu, irmãos? Porque bem conhecemos aquele que disse, 2 pontos. É a vingança
eu darei a recompensa, diz o Senhor. E a outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O apóstolo Paulo, em sua carta, diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o Senhor Jesus, Deus, o nosso sacrifício da nossa salvação está aí. Agora, você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer para a sua vida. O que você quer para o seu ministério? O que você quer para a sua casa? Uma pergunta. Vai ter o dia do grande julgamento. Nós vamos ser julgados. Inclusive o salvo. Vamos ser julgados. Então, queridos, diante dessa mensagem, confiem no Senhor. Confie. Deixa com Ele. Tira as mãos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deus trabalha com lágrimas. Viu? Deus não trabalha só com sorriso. Seria bom, né, irmãs? Hã? Se fosse só com sorriso, que maravilha, meu Deus. Mas é nas lágrimas que Ele te abraça. É nas lágrimas que Ele te segura. Nós somos bebês na mão do Senhor. E é importante você entender isso. Você é um bebezinho. Deixa Deus te segurar. Deixa Deus te balançar. Sim, ó. Deixa Deus te balançar. Não fale não para o Senhor. Que você vai ver que a sua história vai ser mudada. Totalmente. Totalmente. Vamos dar a bênção apostólica, depois vem os avisos, em nome de Jesus. Senhor Jesus de Nazaré, te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos dois irmãos que aceitaram o Senhor e voltaram ao seu caminho. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja guardando esses dois irmãos de todo mal. Que o Senhor esteja cuidando deles, Senhor, onde eles estiverem, para que o teu nome possa ser exaltado e glorificado, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, na volta para o seu lar. Abençoa a semana de cada um de nós, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a muita paz, de agora e todo sempre. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Pode se assentar, irmãos. Um minutinho. Amém.